A gente abre essa edição do Arena, claro, voltados de olho na sessão da Câmara daqui a pouco, marcada para 6 horas da tarde. Há uma expectativa se o projeto de lei das fake news será votado ou não ainda hoje no plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu hoje parlamentares para contar votos e entender as reais condições de aprovação do texto. A repórter Tainá Farfã fala ao vivo da Câmara e traz todas as informações. Oi, Tainá, como é que está o clima por aí? Vota ou não vota? Oi, Raquel. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Essa é a pergunta de $1 milhão nesse momento, viu, Raquel? Agora há pouco, o presidente da Casa, Arthur Lira, chegou aqui na Câmara dos Deputados, conversou com a imprensa e disse que os líderes ainda não têm certeza da quantidade de votos da bancada. Agora ele está lá no gabinete da presidência da Câmara, justamente analisando o cenário e contando os votos. Fato é que foi confirmada uma apuração que a gente trouxe antes aqui na CNN. Arthur Lira só vai votar esse projeto de lei das fake news hoje se ele tiver votos para aprovação. Caso contrário, ele vai sim optar pelo adiamento da análise desse PL das fake news no plenário da Câmara dos Deputados. Esse PL já está previsto na pauta, mas isso não garante a votação. A gente vai ter que acompanhar esses próximos minutos e próximas horas para ver se realmente esse PL será analisado ou não no plenário da Câmara dos Deputados. Hoje a gente acompanhou uma reunião longa, mais de 2 horas, reunião de líderes na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, justamente para que os líderes pudessem contar os votos e analisar o cenário. O líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, disse que a maioria dos líderes nessa reunião apoiaram sim a votação desse PL das fake news ainda hoje, que na contagem dele, aliás, na contagem da maioria dos líderes da base governista, já há votos suficientes para aprovação desse PL na Câmara dos Deputados. A ver como será, até porque, apesar das concessões feitas pelo relator, o deputado Orlando Silva, não foi suficiente para garantir vários apoios por aqui, como, por exemplo, bancada evangélica, PL e republicanos, todos orientaram de forma contrária à aprovação dessa matéria. Agora a gente vai ouvir um trecho do que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, agora há pouquinho, aqui na chegada na Câmara dos Deputados. Olha só. Conversar com os seus deputados e deputadas, para agora, a partir das 17, eu ter uma realidade sobre o placar desse projeto, não é? Projeto polêmico que termina dessa maneira, mas vamos ver, eu só preciso ter que entrar no gabinete para pegar as contas com os líderes. Se tiver votos suficientes, coloca... Se tiver, é claro que voto. Se não tiver, o meu intuito é que não vote hoje, né? E o presidente Lula falou sobre a votação do PL das fake news. Lula disse que prefere não se meter nos assuntos da Câmara. Vamos ver. Eu procuro não me meter muito na questão da Câmara, porque conversar com um já é difícil, imagina conversar com 513. Então deixa a Câmara decidir a hora que vai votar. Vamos aguardar o resultado. A bancada evangélica já disse que vai votar contra o projeto de lei. Mais cedo, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado federal Eli Borges, falou que está na hora de fazer a leitura do pensamento da sociedade. Vamos ouvir. Ele já tem poder demais, o Supremo já tem poder demais. Está na hora de nós fazermos a leitura do pensamento da sociedade. Já tem no Código Penal, já tem nas leis vigentes, toda uma farta regulamentação. Não precisa de mais lei para isso. Vamos ao nosso debate. Gente, eu sei que vocês vão estar malucos para entrar no embate entre as plataformas e o governo. A gente preparou um amplo material com os pontos de vista dos dois lados, mas primeiro queria focar na questão política, porque daqui a pouco a gente vai ver aí se a votação começa ou não. Bastidores que eu tive mais cedo da reunião de líderes. O líder do PT, José Guimarães, disse: não, vamos votar, eu tenho confiança, o governo vai ter a base. A oposição respondeu: então vamos embora. Eu acho que eu tenho 10 votos aí, pelo menos a mais de frente, para ganhar essa parada. Chequei no Planalto, estava todo mundo com medo. Olha, sei não, talvez venha uma derrota por aí. E aí a gente vê Arthur Lira ainda contando votos. E eu começo com você, Caminoto.
o que aconteceu com o poder de articulação de Arthur Lira. Ele tinha conseguido entregar a urgência desse projeto, né? A votação na semana passada com uma margem, não diria razoável, mas assim, tinha conseguido. Ele foi reeleito com uma maioria absoluta. O que está acontecendo? Por que ele está perdendo o controle da Câmara dos Deputados e periga não entregar essa vitória? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, colegas aí da bancada. Eu acho que está bem claro que há uma pressão enorme que ganhou um volume gigantesco desde o final da semana passada, né? Tanto das empresas como também de vários lados da base de sustentação e da base de apoio ao Lira, né? Então, eu acho que houve essa conjunção de fatores que começaram a minar de uma maneira muito acelerada a votação do projeto. E, obviamente, toda essa confusão, essas dúvidas que foram levantadas, algumas corretas, legítimas e outras não, outras falsas, tudo isso gera mais incerteza e afeta uma ala de apoio ali na base de apoio do presidente da Câmara. Agora, está claro que o Lira, ele já não tem a facilidade e a velocidade e a habilidade que ele tinha no governo passado de angariar o apoio que ele precisa e quando ele quer acelerar um processo de votação. É um processo... Agora, tudo isso não tira o mérito da questão, que eu acho que nós vamos falar daqui a pouco, que é o outro lado. Né? Deve ou não deve ser aprovada, deve ou não deve ser votada. Essa é uma outra questão que é até mais relevante que essa. Vamos falar já. Joel, o João deixou uma pergunta pairando no ar e eu vou fazer a pergunta de uma forma bem cínica, tá, gente? Não quer dizer que eu concordo com isso. Olha lá. Tá fazendo falta para o Lira o orçamento secreto? Possivelmente sim, mas a gente está vendo também um pouco, acredito eu, da transformação social do nosso país, que ocorreu em alguma medida graças às redes sociais que são o objeto de discussão desse PL. Tá? O governo optou na semana passada por fazer assim, política, digamos assim, do jeito antigo. Vamos aprovar a urgência disso aqui? A gente decide lá nas lideranças partidárias, os especialistas já estão de acordo, a gente já aprova de uma vez, não dá tempo do povão chegar e tumultuar essa discussão com fake news, com sensacionalismo, nada disso. A gente resolve aqui em cima, resolve entre os cabeças. Ocorre que hoje em dia, esse processo do povão se conscientizar de um tema e passar a discutir, e sem juízo de valor aí, com erros e com acertos, com fake news, mas com fatos também. Esse processo é muito rápido. E nessa uma semana, a sociedade entrou e mergulhou na discussão. E os parlamentares sentem isso. E o poder do Lira sente isso, porque o parlamentar, ao mesmo tempo que ele quer, claro, ter uma relação boa com o Lira e conseguir recursos do governo e tudo mais, ele também quer garantir uma relação com o seu eleitorado. E o eleitorado, que antigamente ficava longe das discussões políticas, nem sabia mais ou menos o que estava lá em Brasília, hoje em dia acompanha a cada minuto do dia, se o tema ele sente que lhe diz respeito. E esse acompanhamento mais próximo, que cria uma pressão em cima do Congresso, em cima dos parlamentares, ele é resultado das redes sociais. A gente está mais próximo e está acreditando que a gente pode influir mais diretamente na política, porque foi dado ao cidadão a ferramenta para ele ter a sua voz, para ele se fazer ouvir entre os seus, mas também com poderosos, políticos, mandatários e tudo mais, que foram as redes sociais. Então é sintomático que nesse projeto que o governo tentou fazer, digamos, política à moda antiga, um projeto que versa sobre as redes sociais, chegou a política do jeito novo, com todos os seus méritos e deméritos, com força. Eu considero que para o governo, qualquer coisa que não seja votar hoje e aprovar, vai ser uma derrota. E aquilo que parecia líquido e certo semana passada, a gente viu que mudou com muita rapidez. Janaína, vou testar o argumento do Joel com você. Ele disse, olha, estava se tentando fazer política à moda antiga. Estava mesmo. Na urgência, você teve um acordo de líderes para votar a urgência. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, justificou num vídeo público. Nós votamos pela urgência porque teve um acordo de líderes com o presidente Lira. Isso não significa o mérito. Mas aí ele vira. É claro que tem uma pressão da sociedade,
Mas essa virada do Republicanos, ela é fundamental para mexer nesse quebra-cabeça, para desbalancear o jogo e deixar muito mais complicado para o Lira e para o governo. Por quê? O que aconteceu no Republicanos? A coerência. Nós cobramos a coerência, eu inclusive. É coerência porque eles foram eleitos, né, com a pauta de garantir as liberdades, de garantir a independência, a autonomia individual. Né? Eles foram eleitos para defender essas pautas. Então, nós cobramos. Eu vejo muito parecido com o Joel. O governo Lula também está distribuindo emendas, também está distribuindo cargos. Agora, existem questões que estão além, que são questões de base, de alicerce, né? Os valores que estão em jogo. Então, é assim, o parlamentar também, quando se elege, ele se compromete com algumas pautas. E a bancada evangélica, mais do que qualquer outra, se comprometeu com a pauta da liberdade de expressão, de manifestação, com a pauta de garantir que o governo do momento não vai nos controlar. Então, eu vejo como um retorno do Republicanos às pautas, né, que elegeram seus membros. Não vejo, inclusive, como um enfraquecimento do Lira. Não, é um tema polêmico, é um tema de mérito. Inclusive, é muito importante destacar que esse projeto não é do governo. Então, também as pessoas estão assustadas com o empenho do governo em aprovar a toque de caixa um projeto que sequer é de sua autoria. Que interesse é esse? Mesmo pessoas que estavam favoráveis começam a se assustar. O presidente Lula disse ali que vai respeitar a Câmara, o tempo da Câmara, mas os seus ministros, o que é um ministro se não um assessor do presidente da República? Os seus ministros não estão agindo dessa forma. Estão sendo extremamente incisivos, para usar uma palavra leve, na aprovação desse projeto. Então, eu vejo que esse movimento assustou o povo e os representantes do povo, que ainda bem estão fazendo seu papel. Sim, acho que pode ser, mas eu tenho apuração também que ele tomou uma chamada dos seus bispos. Hélio, deixo para você esse finzinho, esse arremate, e nós vamos chamar agora decisão do Alexandre de Moraes e os méritos aí dessa briga entre Big Techs e o governo. Mas aí só um palpitezinho seu, o que vai acontecer na Câmara daqui a pouco? Cadê minha bolinha de cristal? Deixa eu pegar aqui embaixo. Sempre cai para você a bola de cristal. Sempre a bola de cristal cai para mim. Olha, eu não sei, mas mesmo que o projeto passe, eu acho que demonstra já uma fraqueza do governo, uma derrota do governo. Eu concordo tanto com a posição... Passar é vitória. Mas a briga... Aí não tem jeito. A briga, né, em algo que parecia óbvio que ia passar, isso para mim já mostra que está muito difícil. Porque tem força do STF nisso, tem força do governo empurrando, toda a esquerda empurrando, uma opção de interesses corporativos empurrando. Então, se esse negócio passa apertado, se passar por larga margem, eu concordo. Mas se passa apertado, mesmo assim eu considero uma derrota. Porque efetivamente aconteceu esse debate, né? Normalmente, como o Joel disse, os temas são discutidos ali em Brasília, com aspectos técnicos, com uma opção de gente que chega a Brasília para fazer seus pontos, audiência pública, mas o povo não participa muito, não tem muito interesse. Mas nesse tema, sim, houve, da semana passada para cá, uma enorme mobilização das pessoas por entender isso que a Janaína está dizendo, que é importante para as ideias, é importante para a liberdade de expressão, não só no Republicanos. Eu acho que a pressão que veio de fora para dentro de Brasília, acho que veio sob essa ótica. Tem muitas coisas técnicas ali que eu acho que é difícil do povo se comprometer, que é, por exemplo, entender que o poder de polícia das redes vai acabar suprimindo informação, porque eles vão ficar com medo de tomar multa, então vão tirar uma opção de informação. Isso é mais difícil. Mas o ponto de que vai haver um certo controle da opinião, que o governo inteiro, todo mundo do Estado está querendo que isso passe, porque quer
de alguma forma, controlar a opinião aceitável na sociedade. Esse tipo de discussão, né, que muita gente que quer aprovar o projeto fala, que bobagem, não é nada disso. Mas o povo entendeu que é isso mesmo. Existe um enorme risco para a liberdade de expressão, e não é só risco, não. Na minha opinião, está garantido de que vai haver supressão da opinião por conta das regras que estão aí. E tem a questão também do órgão que vai regular, né, a ingerência dos órgãos públicos sobre até os termos de uso das plataformas, que não vão mais valer em algumas medidas. Quer dizer, tudo isso vai atrapalhar a liberdade de expressão, e eu acho que é isso, Raquel, que influenciou essa pressão popular que está levando a essa discussão.